O Paulo Gonet, procurador-geral da República, já comunicou aos integrantes da equipe dele que ele vai trabalhar em janeiro, que é aí o período do recesso do Judiciário, até dia 6 de janeiro, e também das férias coletivas dos ministros, que se estendem até o final do mês. Ele vai continuar, junto com sua equipe, analisando o inquérito do golpe no mês de janeiro. Lembrando que ele tem um grupo ali que trabalha nos atos antidemocráticos, esse grupo agora formado por pessoas de confiança dele, porque é um grupo herdado da gestão anterior do ex-procurador-geral Augusto Aras, e esse grupo vai continuar auxiliando em janeiro na análise desse caso. Na PGR, a palavra que eu ouvi é prioridade. Esse caso é prioridade dentro do órgão. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de janeiro de 2025 e começa talvez o ano mais quente na política mundial, não só do Brasil, mas mundial, em muito tempo. Afinal, o que está acontecendo? Por que a pressa da Procuradoria-Geral da República após quase 2 anos de investigações que foram chamadas de lentas? A razão disso é extremamente preocupante. Há razões importantes e reservadas para o Procurador-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal terem passado o feriado de fim de ano trabalhando na denúncia contra Jair Bolsonaro. Atravessamos o ano de 2024 lendo e ouvindo que o Paulo Gonet estava fazendo corpo mole para denunciar Bolsonaro, que ele era um infiltrado, etc, etc. Eis que, após o indiciamento do ex-presidente pela Polícia Federal, tudo mudou. A PGR criou uma força-tarefa para compilar a denúncia contra Bolsonaro e Gonet anunciou que não vai tirar férias, o Moraes também, no total de 8 ministros do STF estão de plantão nesse fim de ano. O Blog da Cidadania apurou que essas autoridades se surpreenderam com a gravidade da denúncia da Polícia Federal e dados fornecidos pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, dão conta de que os bolsonaristas querem tocar fogo no país por conta da denúncia contra Bolsonaro. Por quê? Porque a denúncia não é apenas contra Jair Bolsonaro. Na esteira de Bolsonaro vai haver uma persecução penal de vários militares e muito político importante aí vai entrar pelo cano neste 2025. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos em frente. Bom, como todos sabemos, a PGR criou uma força-tarefa para analisar o inquérito sobre o golpe. Mas, afinal de contas, o que é que está acontecendo? A Procuradoria-Geral da República é lenta ou não é? Gonet é infiltrado ou não é? Como é que pode toda essa pressa de uma hora para outra? Na verdade, o que faltou foi comunicação da Procuradoria-Geral da República, do STF e da Polícia Federal. Devido ao sigilo das investigações, nada foi explicado e aí as pessoas começam, como estamos no Brasil, as pessoas começam a tecer as suas teorias conspiratórias, que é uma grande paixão nacional. Mas, na verdade, o que estava acontecendo é que a investigação contra o bolsonarismo é extremamente complexa. O tamanho do relatório final da Polícia Federal surpreendeu até o Supremo e a PGR. A quantidade de provas é gigantesca e a apuração e compilação dessas provas também. Por que é tão difícil tocar esse processo contra Bolsonaro? Primeiro pelo seguinte, porque há forças armadas envolvidas, há muita gente rica, importante, que está ao lado do Bolsonaro, que não é o que acontecia, por exemplo, contra o Lula. Quando foi a vez do Lula de ficar na berlinda aqui no país, do Lula, da Dilma, do PT,
PT estava sozinho, o grande capital, os militares, todos estavam querendo vê-los pelas costas. Por quê? Porque essa história de dar dinheiro para pobre e tirar pobre do buraco não resolve o problema dos mais ricos, dos mais abastados no Brasil. Bom, minha amiga, meu amigo, eis que foi feita uma investigação, foi feita uma persecução policial contra o bolsonarismo e a tentativa de golpe, que mostrou um esquema gigantesco, com grandes empresários envolvidos e até com agentes de fora, como não deixa mentir o Elon Musk, né, que é outra figura que preocupa muito as autoridades brasileiras, além do novo governo americano. Né? Tudo isso preocupa muito porque eles não pretendem passar por tudo isso, ver tudo isso acontecer no Brasil, ver o Brasil se consolidar à esquerda, porque o processo contra Bolsonaro, a denúncia contra ele, que vai ser feita nos próximos dias, minha amiga, meu amigo, e é nos próximos dias, essa é a questão. A denúncia que vai ser feita contra Bolsonaro pela PGR nos próximos dias vai ser desmoralizante. E não só para ele, vai implicar muito mais gente. O plano de golpe vai ser denunciado pelo Procurador-Geral da República neste mês. É só a gente pensar. Pensa você comigo. Por que o Procurador-Geral da República iria passar as férias de fim de ano trabalhando se não fosse para terminar muito rapidamente o processo contra Bolsonaro? Isso significa que eles querem fazer a denúncia contra Bolsonaro muito rapidamente. E muito rapidamente quer dizer, basicamente, antes do dia 20 deste mês. E você já vai entender a razão. O PGR cancelou o recesso para dar celeridade à denúncia contra Bolsonaro. Essas notícias estiveram circulando muito por aí e provocaram até uma certa surpresa, porque o que se lia de manhã, de tarde, à noite, cada 30 segundos nas redes, qualquer fórum nas redes, no YouTube, no Instagram, no TikTok, onde quiser, todo mundo dizendo a mesma coisa. Anda, Gonê, rápido, Gonê, agiliza, Gonê, Gonê é fake, Gonê é... Como é? Gonê é infiltrado, e Gonê, e de repente a gente vê que ele montou uma força-tarefa enorme, com 10 pessoas lá, para investigar esse caso. E isso foi feito porque realmente, sem a denúncia da Polícia Federal, não havia o que denunciar. Era preciso saber que provas havia, era preciso saber como tudo transcorreu, porque esse processo foi muito sigiloso. A Polícia Federal fez um processo sigiloso, não é um caso, por exemplo, olha, aparece um político com dinheiro na cueca e tal, o Procurador-Geral da República pede uma investigação, pede uma prisão preventiva, mas isso é em cima de um fato concreto, né? Um fato concreto, simples, aconteceu, está lá. Agora, um Procurador-Geral da República, ele não tem como pegar um processo desse tamanho, de 884 páginas, com tantos envolvidos, com tantas provas, e fazer da cabeça dele. Ele precisa de um roteiro, né? Então ele estava de mãos amarradas, sem falar que o antecessor dele deixou tudo parado durante o ano de 2023 inteirinho. O Augusto Aras travou tudo, ou seja, o Gonê começou a trabalhar neste ano, mais especificamente na volta do Judiciário e do Ministério Público, que é em fevereiro deste ano, do ano passado agora, de 2024. Né? Muito bem, o ano começa com um atrito muito grande entre os poderes. A situação política no Brasil está muito quente e essa questão do bolsonarismo não é fácil. Não é fácil de resolver esse problema, porque tem muita gente poderosa. Para que você tenha uma ideia, você tem 2 generais de 4 estrelas presos, num país que tem 19 generais desses.
Isso é uma coisa inédita. Eu, com 65 anos, nunca vi coisa igual nesse país. Mas não é só isso. O número de aliados de Bolsonaro presos por decisão de Moraes cresceu em meio à consonância na primeira turma. O que acontece? O Alexandre de Moraes, que não está para brincadeira, já prendeu meio mundo e vai prender muito mais. Tem 40 indiciados, tem Braga Neto, tem General Heleno, que é um ícone nas Forças Armadas. Não é? Ele foi responsável por colocar atrás das grades 23 aliados do Bolsonaro, um salto de mais de 50% em comparação com 15 casos de 2023. E tem uma denúncia gigantesca aí. As análises de decisões do Moraes e da primeira turma, que vai julgar o Bolsonaro, indicam dificuldades para o Bolsonaro e seu entorno. Vai ter bolsonarista sendo preso pelo ladrão aí, por tudo quanto é lado, e muita gente importante preocupada e implicada. E você tem um monte de aliados do Bolsonaro na mira do TSE que podem ser caçados em 2025. Enquanto o STF já vive sob expectativa do julgamento de Bolsonaro e militares envolvidos na trama golpista para impedir a posse de Lula, outros aliados do ex-presidente correm o risco de ser condenados neste ano pelo TSE, mas por outros motivos, supostas irregularidades cometidas nas eleições de 22. Cláudio Castro, Antônio Denário, Jorge Seife de Santa Catarina, tem um monte de bolsonarista na fila. Isso num país que está conflagrado, minha amiga, meu amigo. Veja, com a chegada de Bolsonaro ao poder, houve uma explosão racista no Brasil. Isso é só um dos problemas. Houve uma explosão de neonazismo, houve uma explosão de racismo no país. O país está pegando fogo. E o fato é que você tem casos hoje, antes insuspeitos. Todo mundo lembra que eu venho dizendo aqui desde 2021, eu venho dizendo aqui que a Globo estava mudando de lado, não é? Hoje você tem jornalista da Globo sendo ameaçado e chamado de comunista, né? A jornalista Natuza Neri ameaçada por um bolsonarista, um policial bolsonarista, e isso mostra a diferença dos tempos que nós estamos vivendo. Aqui o Blog da Cidadania vinha dizendo há muito tempo que o Biden não ia deixar dar o golpe aqui e que a Globo tinha pulado fora do Bolsonaro. Quem ficou ao lado do Bolsonaro na mídia foram Folha de São Paulo e Estadão. São os dois grandes órgãos de imprensa hoje que estão aliados a Bolsonaro, estão fazendo uma aliança tácita com Bolsonaro. E você tem, enquanto isso, um problema no norte, né? Veja, o Trump prometeu que vai voltar com sangue nos olhos. E já dá indício de um governo que vai atrair muito ódio. Você veja esse ataque lá em Nova Orleans e Las Vegas. Coisas que não aconteciam há muito tempo. A eleição desse homem vai conflagrar o planeta. Isso é outro problema. O Brasil tem uma situação muito preocupante. O bolsonarismo, que está ligado com agentes estrangeiros, promete tocar fogo nesse país se o Bolsonaro e toda essa gente for preso, e você tem gente muito endinheirada incitando isso. Então não pense que vai ser fácil o que vem pela frente, e nós temos que exaltar a coragem das autoridades de Alexandre de Moraes, de Paulo Gonet, do Dr. Andrei Rodrigues, o chefe da Polícia Federal, e até do governo Lula, que tem apoiado todas as investigações. Agora, minha amiga, meu amigo, o que se espera aqui é que esse processo caminhe rápido e que a gente possa ter finalmente paz nesse país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.